Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma mensagem ao vivo, nessa manhã de terça-feira, a paz de Cristo para quem está entrando agora nessa transmissão. Quero deixar um texto da Palavra de Deus com vocês, nessa manhã para a meditação dos irmãos. A palavra ela diz assim, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, no versículo 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e ela, levantando-se logo, os servia. Meus irmãos, Jesus ele vai até a casa de um dos seus discípulos, de Pedro, e ele vê a sogra desse acamada. A palavra fala que ela estava ardendo em febre, deitada, mas Jesus, tomando ela pela sua mão, a febre deixou e ela passou a servi-los. Isso é o que diz o texto em Mateus, a mesma passagem em Mateus. Aqui em Lucas, a palavra fala que ele repreende, ele se inclina e repreende a febre, e aquela febre passa. Então, essa doença da sogra de Pedro talvez tenha sido a primeira coisa que despertou a atenção de Jesus ao entrar na casa dele. Viu ali a mulher acamada, ardendo em febre. Ela não podia participar do evento mais importante que já houve na casa de Pedro, que era o Messias, o próprio Messias, estar ali dentro, visitando a casa de Simão Pedro. Então, seria possível o Messias visitar a casa de alguém, Jesus visitar a casa de alguém, observar a casa da pessoa e não suprir as necessidades do lugar? Claro que o Senhor Jesus ele viu as necessidades daquela casa, e é claro que ele vê as necessidades da nossa casa quando entra nela. Não é diferente, ele conhece todas as demandas, todas as necessidades, tudo aquilo que precisamos. Assim como a necessidade na casa de Pedro foi suprida quando Jesus entrou nela, o mesmo acontece conosco. Qual é a necessidade da nossa casa? Qual será a nossa necessidade? Lá em Lucas, nesse texto que nós lemos no capítulo 4, no versículo 39, a palavra diz que Jesus repreendeu a febre. Nós podemos repreender coisas inanimadas? Febre é uma coisa inanimada. Pode repreender um animal, você pode repreender uma pessoa, você pode repreender. Agora, uma febre, é o que Jesus fez com essa febre. E é interessante que ele fez da mesma forma, e em uma outra passagem ele fala com a figueira. Será que a febre e a figueira podem nos ouvir? Claro que não. Então Jesus deu a entender claramente ali nesses textos, ele dá a entender que tudo no universo obedece à sua voz. Tudo que existe obedece à voz do Senhor. Ele tem autoridade total na nossa vida, em toda a obra da criação, em tudo aquilo que foi criado pelo Pai. É simples assim. Tudo obedece à sua voz, tudo que existe, seja algo corpóreo ou incorpóreo, como a febre, por exemplo. Eu até penso, irmãos, que ele, quando se dirigiu e repreendeu a febre, ele se dirigiu à força que estava por trás daquela febre. Se fosse talvez até uma opressão, o que quer que seja, ele deixou a mulher assim que foi dada a ordem. Assim que foi dada aquela ordem por ele. Então, a doença da sogra de Pedro, ela tinha uma finalidade mais grave até do que parecia, além de uma situação de deixar aquela mulher prostrada, como o texto diz. Ela não podia fazer nada. Ela tinha uma outra finalidade. Ela impedia que ela servisse a Jesus. E assim que ela foi curada, a palavra fala que ela passou a servir todos aqueles que estavam ali naquela casa, inclusive Jesus. Então, assim, as doenças, o ataque do adversário a nós, a nossa vida e a nós, o intuito dele é esse, que venhamos a não servir mais o Senhor, a não ter forças, condições de estar de pé, de se colocar diante do Senhor e servi-lo.
Ele quer nos ver prostrado, literalmente prostrado. E a febre, ela tem uma coisa bem interessante, né? E a febre, ela além de não te dar condições, você fica tão debilitado que você não consegue ficar em pé, ela altera a temperatura do corpo. Logo, às vezes está frio, você sente calor, né? E está calor, você sente frio. A pessoa que está doente, espiritualmente falando, fica nessa mesma condição. Né? Não consegue sentir a presença, o calor do Espírito Santo. A pessoa está numa frieza espiritual. Né? Ela perde aquela sensibilidade real, a noção real do que está acontecendo. Às vezes vai para um culto, entra no culto, sai como entrou. Essa é a sensação que temos. Então, todo esse agir do inimigo visa impedir de que venhamos a servir e viver e seguir com o Senhor. Então, Jesus ele entra dentro da casa de Pedro e ele resolve as pendências, as demandas, as necessidades que haviam dentro daquela casa. Nessa manhã de terça-feira, o Senhor ele entra dentro da sua casa e ele conhece, ele sabe aquilo que tem sido um obstáculo, ele sabe aquilo que tem impedido de você se levantar, de você estar de pé, estar firme, forte na presença dele. Ele sabe aquilo que tem te abatido, né? A força por trás daquela febre obedeceu à ordem do Senhor. E Deus hoje ele dá uma palavra. Essa autoridade ele tem, meu irmão. Essa autoridade ele tem. Ele dá uma palavra para que toda opressão, toda fraqueza espiritual, tudo aquilo que tem te enfraquecido na tua jornada, para que isso seja banido pelo poder do sangue do Cordeiro. Está repreendido. Não vai continuar. Aquela mulher só pôde servir após aquela febre sair dela. Jesus não ia entrar na casa de Pedro e depois ir embora. Não. Sem ter feito nada. Não, isso não ia acontecer. E era até importante que isso fosse resolvido. Pedro ia viajar ali, aquele país inteiro junto com Jesus, anunciando o evangelho do reino. E o que adianta levar a palavra da salvação, né, para todo Israel, levar ali, ir junto com Jesus, a salvação e as curas, seguindo após Jesus, e dentro da casa dos seus discípulos, né, o problema lá não foi sanado? Como isso? O problema não foi resolvido? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não. Jesus tratou, curou, dentro da casa de Pedro, trouxe a cura, trouxe a restauração, a bênção, também para que ele pudesse realizar aquela obra missionária, tranquilo, sabendo que o Senhor estava cuidando dos seus familiares. Deus tem uma obra na nossa vida, isso é um fato, né? Todo mundo sabe aquilo que o Senhor já testificou no seu coração. Mas ele sabe que dentro da tua casa alguém que precisa, sempre há alguém que precisa de uma bênção, precisa de um milagre, e ele não vai desprezar isso. Ele não vai desprezar de forma alguma. Hoje o Senhor, ele põe de pé aquele que está batido, aquele que está doente. Hoje o Senhor, ele demonstra que ele tem toda a autoridade na sua vida e na sua casa. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.